Hein? Vamos ler até o versículo 5. Estas são as gerações de Esaú, este é Edom. Esaú tomou suas mulheres dentre as cananeias: Ada, filha de Elon, o Eteu; Aolibama, filha de Ana, neta de Zibeão, o Eveu; Bazemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. De Esaú, Ada teve Elifaz, Bazemate teve Ruel, e Aolibama teve Jeus, Jalão e Corá. Esses são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Oremos. Amado e querido Deus, Senhor, em nome de Jesus, que a tua graça, Senhor, abundante, seja sempre derramada em nossas vidas. Que o Senhor venha com a tua tão grande e maravilhosa, Senhor, graça, com o teu amor, e abundantemente derrame sobre nós, pelo teu santo e bendito Espírito, a iluminação que precisamos para compreender a palavra do Senhor, para entendermos todos os teus propósitos e para que possamos, ó Deus, guardar essa palavra em nosso coração. Que o teu Espírito não só nos ilumine, Senhor, mas que ele também prepare o nosso coração. Retira de nós, ó Deus, tudo aquilo que não pertence ao Senhor, quer seja pecados, quer seja pensamentos que possam nos atrapalhar. Se for pecados, ó Deus, nos perdoa. E que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, focarmos em tua palavra e aprendermos mais do Senhor por meio dela. É isso que eu te peço e em Jesus te agradeço, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Semana passada, o que aprendemos? O que aprendemos na semana passada, meus irmãos? Nos capítulos 34 e 35, né, do livro de Gênesis. Vamos lá, irmãos? Semana passada eram uns 3, 4 querendo falar. Deus mandando ele ir para Betel, né? E ele sempre indo para outro lugar e, consequentemente, aconteceram algumas coisas por conta dessa desobediência, né? Uma delas é ele estando em Siquém, a filha dele ter sido violentada. A outra é que ele estando em Betel, ele vai para outro lugar e no caminho Raquel tem Benjamim e no parto ela falece. O que mais? A chacina, né, de Levi e Simeão, né? Que entraram na cidade enquanto os homens estavam doentes, né, por conta da circuncisão, e aí mataram todos os homens da cidade a fio de espada. Isso, né? Traíram eles lá, né? Isso, fizeram o trato dizendo: olha, se vocês forem circuncisos igual a gente, nós seremos um só povo. Mas eles já estavam ali, né, para fazer o que era mal. O que mais? Deus manda Jacó para Betel. Exatamente. Isso. Lá atrás, Deus manda ele voltar, né? E ele já tinha dito: olha, essa terra que tu tá dormindo aí é tua. A terra era Betel. E quando ele volta, ele não volta para Betel, ele volta para Siquém. E aí acontece lá a tragédia com a filha dele. O que mais? A morte de quem? A morte de Débora, né? Que era concubina de Sara, né? Concubina de Sara. A gente viu que teve algumas mortes, né? Teve a morte de Débora, a morte de Raquel e a morte do próprio Isaac.
Hã? Mãe de Rebeca? Ama de Rebeca, não era de Sara, né? Era de Rebeca. Era isso mesmo? Era, né? O que mais? O pecado de Rúben. O que Rúben fez? Se deitou com a concubina do pai dele, né? A Bila. Não é a bolinha de gude, não, né? Exatamente, o pecado de Rúben, né? Que fez com que ele perdesse a primogenitura, né? Só isso? Teve mais coisa? Morte de Raquel, nascimento de Benjamim, justamente, né, o mesmo episódio, né? Ele nasce, ela morre, né? Morre no parto. Tudo isso foi o que a gente viu na semana passada. Mais alguma coisa para a gente finalizar aí? Ir para o capítulo 36 e 37, que é os dois que a gente vai ver hoje, tá? 36 e 37. A omissão de Jacó, né? Como disse a Stephanie, a frouxidão, né? Homem frouxo, né? Jacó. Será que teremos hoje, Peu, alguém assim, hein? Será que teremos assim, Peu, alguém desse jeito, né? Com essa frouxidão, como você estava perguntando. Será que quarta-feira vai ter um? A Stephanie chegou, tá ali ela. Irmãos, então vamos lá. Acho que basicamente foi isso, né? A gente tratou. Se tiver mais alguma coisa, uma outra coisa aí que a gente tratou, mas basicamente foi isso. Se vocês notarem, e eu peço que vocês olhem aí para o capítulo 36 da Bíblia de vocês, o que vocês vão ver é que o capítulo 36 todinho é o quê? É uma genealogia. Né? E o que é uma genealogia? Nada mais, nada menos do que aquele fulano, filho de Cicrano, né? E gerou Beltrano. Né? Basicamente é isso aí, uma genealogia. E aí a gente pode ver uma coisa que é muito importante. Na Escritura, Deus sempre está fazendo, especialmente no livro de Gênesis, o relato de uma genealogia. Né? Uma coisa que é interessante, né? Isso a gente mal vê, mas que cada genealogia marca uma parte de uma história, ok? Por exemplo, a Bíblia que a gente tem em mãos hoje, né, o livro de Gênesis, ele é separado em quê? Como é que ele é dividido? Em capítulos. Mas vocês sabem que não era assim, não é? Sim ou não? Vocês sabiam ou não sabiam? A Bíblia, ela não tinha capítulos e nem versículos. Foi pelos anos de 1400 que começaram a colocar os capítulos. E só em 1900 e alguma coisa, bem recente, colocaram os versículos. Então ela não tinha índice, né, para dizer assim, olha, capítulo tal fala sobre isso, igual os livros que a gente tem em mãos. Então como é que eles dividiam? Eles dividiam nas genealogias. Mas mais do que isso, as genealogias, elas servem para mostrar, principalmente, que Deus está preservando uma linhagem, uma descendência. Então, a gente vai sempre ver que tinha essas diferenças, né, de linhagem. Por exemplo, nós temos lá no começo a linhagem de Caim e a linhagem de Sete, os dois filhos de Adão. A linhagem de Sete, a linhagem de Caim. A linhagem de Caim, ela termina aonde? No dilúvio. Porque no dilúvio só sobrou a família de Noé. E Noé era descendência de Sete. Então, lá atrás, Sete e Caim, ficando apenas a descendência de Sete. Quando chega em Noé, mais duas descendências. Uma, Sem, e as outras, os dois outros irmãos deles, que era Cã e Jafé. Vamos já explicar isso melhor, para vocês entenderem melhor. Depois, a gente tem mais duas descendências aí. Nós temos Abraão, e qual a outra descendência?
Peguei vocês, né? Não, Isaac é a descendência de Abraão. Ló. Então você tem por um lado Abraão e por outro a descendência de Ló. Aí nós temos Isaac, sim, deixou, as filhas dele não dormiram com ele e tiveram filhos. E que se tornaram dois povos, que a gente vai já ver aí, tá? A gente vai já ver isso aí. Tornaram dois povos que foram uma pedra no sapato do povo de Israel. Né? Então vamos lá. Culpa de Sara. É, culpa de Abraão. Então aí a gente tem Isaac e Ismael. Não é? Aí depois nós temos Jacó e Esaú, que é o capítulo 36. Capítulo 36 é a descendência de Esaú. O que eu estou dizendo para vocês? O que eu estou mostrando? Que desde o começo Deus sempre mostra duas descendências, uma paralela da outra. Para quê? Para mostrar qual é a descendência dele. Essa é a descendência de Deus. Aquela descendência que ele preservou. E essa outra, ela vai se desencaminhar de alguma maneira. O fato é que desde lá de Caim e Sete, todas essas outras descendências trouxeram problema para o povo de Deus. Por exemplo, a descendência de Caim, ela se acaba no dilúvio. Mas antes dela acabar no dilúvio, o que ela trouxe como consequência para o povo de Deus? Desvio do povo de Deus aonde? Vocês lembram? Gênesis capítulo 6. E os filhos de Deus, né, vendo que as filhas dos homens eram belas, eles se casam com ela e aí ele começa uma degradação na moral do povo de Deus. Então, a descendência de Caim trouxe um prejuízo para o povo de Deus. A descendência de Cã e Jafé. Eu quero que vocês olhem o seguinte. Vá lá para Gênesis capítulo 10. A gente vai abrir em alguns textos aqui para mostrar para vocês essas descendências, tá? Gênesis capítulo 10. A descendência de Cã. Todos acharam? Gênesis 10. Olha o versículo 6. Os filhos de Cã foram, vocês estão vendo? Cuxi, Misraim, Put e quem era o último? Canaã. Quem são os filhos de Canaã? Vá lá para o versículo 14. Patruzim, Casluim, de onde saíram os filisteus. E Caftorim, Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, né, da onde vêm os heteus. Todos esses povos foram um problema para a nação de Israel. Todos eles. Os filisteus, na época dos juízes. Quem é o personagem mais famoso que lutou com os filisteus? Sansão, gente. Sansão. A luta de Sansão é com os filisteus. Também, mas o mais famoso, assim, a guerra mais famosa contra os filisteus é Sansão. Mata os filisteus com a queixada. Ele, quando derruba lá as colunas e se mata, ele mata os filisteus. Então é o mais famoso aí pelas guerras contra os filisteus. É porque Davi lutou contra os filisteus, mas não só contra eles. Teve outras guerras de Davi que foram mais famosas do que contra os filisteus. Mas a guerra contra os filisteus mais famosa é com
Sansão. E o povo de Canaã? Na época da conquista da terra, lembra que a gente estava vendo Juízes, né? Ou em Josué, é a luta todinha contra os cananeus, que é o Eteu, o Eveu, o Jebuseu, todo esse povo aí, que vem de Canaã, que é a descendência de Cã. Tá vendo? Essa descendência traz problema. Canaã é a terra prometida. Ganhou o nome do filho de Cã, né? Canaã. E o Jefté? Aliás, Jefté não, perdão. Jafé. Vamos ver aqui. Ainda aí no capítulo 10, olha o versículo 2. Capítulo 10 de Gênesis, versículo 2. Os filhos de Jafé foram Gomé, Magog, Mandai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Esse povo descendente de Jafé foi um problema para o povo de Deus na época dos reis. Vá lá para Ezequiel, capítulo 38. Acharam? Você abrir a Bíblia no meio, você vai abrir em Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Aí você tem Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Capítulo 38. Gog aqui era o nome do rei, tá? E a terra era Magog. Vocês estão vendo aí o versículo 2 do capítulo 38, ó. Filho do homem, volta o rosto para Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque. Então, vocês lembram que eu falei isso lá atrás, e a gente acabou de ver isso com Canaã, que a terra ganhava o nome dos filhos. Então, essa terra, Gog, era a terra de Magog, que era o filho de Jafé. Eles aqui, em Ezequiel, estão lutando contra os descendentes de Jafé. Então, vocês estão vendo que Deus sempre tinha duas linhagens paralelas uma da outra. Tinha a linhagem que Deus escolheu e a outra. E essa linhagem, em algum momento da história, ela vai trazer problemas para o povo de Deus. Estão entendendo isso? Porque a linhagem que não é do povo de Deus, que se desencaminha, ela vai sempre lutar contra a linhagem que tenta se manter como povo de Deus. Isso é até hoje. Quantos de nós que somos cristãos somos tentados por quem não é cristão? É ou não é? A linhagem que Deus chama e preserva, ela é tentada por aquela linhagem que não é do povo de Deus. E vamos continuar aqui. Abraão e Ló. Vá lá para Gênesis 19. E volta já para o capítulo 36, que ele é o nosso objetivo. Eu só quero mostrar para vocês o quanto causaram problemas essas outras linhagens. Então, Gênesis 19. E aqui é a resposta do que você perguntou, a descendência de Ló. Versículo 37. Todos acharam? Gênesis capítulo 19, versículo 37 e 38. Ó. A primogênita deu à luz a um filho a quem chamou Moabe. Este é o pai dos Moabitas. A mais nova também deu à luz a um filho a quem chamou de Ben-Ami. Este é o pai dos Amonitas. Agora, eu quero que você vá lá para Juízes capítulo 11. E na época dos juízes,
tanto os amonitas, como esse outro povo aí, lutaram contra o povo de Deus. Juízes 11. Você lembra da história de Jefté? Recentemente a gente falou sobre ela aqui. Lembra ou não lembra? O rei que Jefté lutou contra ele era de qual lugar? Era de qual nação? Versículo 13. Era o rei dos... De quem? Versículo 13. Capítulo 11 de Juízes, versículo 13. Amonitas, que era descendente de Ló. Então, todo esse povo, dessa segunda descendência, que faz paralela com a descendência de Deus, trouxe problemas para o povo de Deus. E aí agora a gente vai voltar para o capítulo 36, que é o nosso capítulo aqui, porque a gente vai falar sobre a descendência de Esaú. Eu quero que você perceba uma coisa. Essa genealogia, ela pretende apenas nos passar uma coisa. Só uma. Que ela vai repetir. Ela fala uma vez no início, ela repete no meio e repete de novo no final. Deu para entender? É só uma coisa que ela quer que a gente saiba. Não só a gente, mas principalmente o povo de Deus aqui naquela época. Ele queria que ele soubesse de uma coisa. Ele fala no começo, repete lá no meio e fala de novo no final. Então vamos lá, versículo 1. Estas são as gerações de Esaú. Esaú é quem? Esaú é? Leia aí, meu irmão. Edom. Esaú é Edom. Vá para o versículo 8. Por isso Esaú foi habitar nos montes de Seir. Esaú é Edom. Versículo 9. Estas são as gerações de Esaú, o pai dos Edonitas. Versículo 43, o último versículo. Magdiel e Irão são esses os chefes de Edom, segundo suas habitações na terra de sua propriedade. Este é Esaú, o pai dos Edonitas. É só isso que ele quer nos comunicar. Que a descendência de Esaú são os Edonitas. Ele passa todo o capítulo 36 falando a descendência de Esaú, para que a gente saiba que os Edonitas são descendentes de Esaú. E por que isso? Porque lá na frente, lá em Números, quando Abraão estiver lá rodando, lá, os Edonitas, eles vão causar alguns problemas para o povo de Israel, para Abraão. Perdão, para Moisés. Moisés. Sim. O que é que tem? Os nomes que tem aí, são nomes comuns. Não necessariamente significa dizer que o Irã aí é o Irã de hoje. Mas é um nome comum. Irã era um nome comum naquela época. Tá? Então vão causar problemas para Moisés. Um dos problemas é que quando eles saem do Egito, lembra? E um detalhe, tá? Quem está escrevendo isso aqui? Moisés. Eles estão aonde? No deserto. Exatamente no momento onde os edonitas estão causando problema para eles. E aí eles estão mostrando que os edonitas são descendência de Esaú, irmão de Jacó. É engraçado que Deus vai dizer, lá na frente, ele vai dizer que não era para desprezar os edonitas, porque eles eram irmãos. Deus vai dizer isso lá na frente. Mas aqui, Moisés está mostrando isso.
que os edonitas são descendentes de Esaú, e eles causam problema para Moisés, porque quando eles saem do Egito, eles ficam rodeando o quê? O deserto. E aí eles precisam passar por dentro do território dos edonitas. E aí o que os edonitas fazem? Não deixam. O que faz com que eles tenham que tornar o caminho mais longo, porque eles têm que contornar o território dos edonitas. E ele diz: se vocês entrar aqui, a gente vai chamar o exército para lutar com vocês. É os bons, né? Mas é só isso que ele está querendo comunicar. Mostrar que os edonitas são descendentes de Esaú. Mas tem uma lição aqui para a gente. Os edonitas, os descendentes de Esaú, eles não são a descendência escolhida por Deus. Correto? A lição aqui para nós é que Deus, ele sempre escolhe a sua descendência. Isso é desde sempre. Eu mostrei para vocês. Deus escolhe a descendência de Sete, Deus escolhe a descendência de Sem, Deus escolhe a descendência de Isaac, Deus escolhe a descendência de Jacó. Deus sempre deixa muito claro qual é a sua descendência. E para nós, Deus deixou muito claro que a descendência é a de Jesus. Então, assim como não fazia parte do povo de Deus quem não era da descendência de Sete, quem não era da descendência de Sem, quem não era da descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, da mesma maneira não é povo de Deus quem não é da descendência de Jesus. Quem não nasceu de novo em Jesus. Só é parte do povo de Deus quem nasceu de novo em Jesus. Deus deixou isso bem claro desde o início. Que existe uma linhagem que é povo dele e existe uma outra que não é. Vocês estão entendendo isso? E se lá atrás, no caso aqui, a descendência do povo de Deus era em Jacó e Esaú não era descendência de Deus, hoje todos aqueles que nasceram de novo em Cristo fazem parte do povo de Deus. E aqueles que não nasceram de novo em Cristo não fazem parte do povo de Deus. Não tem como errar nisso. Porque Deus deixou isso bem claro desde o começo. Duas descendências. Um é o povo, a outra não é. Amém? Uma dúvida? Sim ou não? Edonitas. Edomitas seria... Aliás, nem tem, né? Porque seria sodomitas, né? De Sodoma. Edonitas. Tem. Sim. Exatamente. Exatamente. Eu acho que é Obadias, Ivan, que Deus diz para não, como é que diz, meu Deus? Eu acabei de falar aqui, desprezar Edom. Ele traz um julgamento, eu acho que é Obadias. Ele traz um julgamento para Edom, mas ele diz para não desprezar Edom porque são irmãos. Se não me engano, é Obadias que fala isso. Amém. Vamos para o capítulo 37. Eu poupei vocês da gente ler a genealogia. Quem teve que ler foi eu. Então, porque, eu resumi para vocês. A única coisa que ele quer comunicar com a gente é o quê? Que Edom vem da linhagem de Esaú. Ele fala isso no começo, na metade e no final. Pode falar, Pedro. Sim. Domingo foi sobre Moisés. Sim.
Não, é outra questão de descendência, né? São do mesmo. Eles são da mesma tribo, só que famílias diferentes, né? Mas eles são filhos de Coate, né? Eles são coatitas. Porque Levi teve 3 filhos. Merari, pela ordem, né? Gesso, Coate e Merari. E aí, tanto Moisés como Arão, eles são da família de Coate. Só que eles são filhos de irmãos, né? De filhos diferentes de Coate. Mas isso aí é outra coisa. Amém. Então vamos lá. Agora nós vamos começar a história de José. Ela começa aqui no capítulo 37, ela dá uma pausa no capítulo 38, porque vai falar de Judá, né? E aí retoma no capítulo 39. O capítulo 38 é tipo um parêntese, né? Ele começa a falar no 37 de José, aí fala de Judá no 38 e volta a falar de José no 39. Mas a gente vai iniciar aqui falando sobre José. Então vamos lá. Vamos ler primeiro do 1 ao 11, tá? E aí a gente vai ler e vai fazendo as nossas considerações. Amém? Por favor, né? Certo. Se vocês me fizerem a pergunta, eu passo para o universitário. A tática dele tá aqui na frente, ó. Todos acharam? Amém? Versículo 1. Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Aos 17 anos de idade, José cuidava dos rebanhos de seu pai com seus irmãos. Ainda jovem, auxiliava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Quem são os filhos de Zilpa e Bila? Não, aí é o de Leia. É os filhos da Zilpa e o da Bila. Só das cucubinas. Quem são? Dan, Gade, Naftali e Asser. Decora. Porque os filhos dele com Raquel era quem? Pelo amor de Deus, era só 2. Eu nem perguntei Léa, que era 6, era metade. Os da Léia são os 4 mais velhos, né? Rúben, Simeão, Levi e Judá. Aí vem depois Issacar e Zebulon. Rapaz, tá difícil, né? Vamos lá, vamos continuar. Então ele auxiliava os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai. E José levava a seu pai más notícias a respeito dele. Vamos, eu disse que ia ler até o 11, mas vamos destrinchando aqui devagarzinho, tá? Uma coisa que é interessante é que é o seguinte: a falta de sabedoria de Jacó, ela vai alimentar um ódio muito grande dos irmãos de José por José. E se você já leu a história, você sabe. Mas aí eu estava pensando, né? Jacó vem de uma família, presta atenção, toda disfuncional. Você concorda comigo? Aonde a mãe tinha um filho preferido e o pai tinha um filho preferido. Quem era o pai de Jacó? Ele preferia quem? E a mãe de Jacó? Quem era? Preferia Jacó. Então ele já vem de uma família assim, onde o pai prefere um filho, a mãe prefere outro. E aí quando ele tem, né, a família dele, a primeira coisa que ele faz, ele tem uma mulher preferida. E aí dessa mulher preferida, ele prefere
o filho dela, que é engraçado, né? Porque geralmente os pais eles tendem a ter mais apego com qual filho? Não, é o caçulinha, é o mais babado, né, Nara? Hã? Que história é essa? Hã? Nem eu. Eu sou o mais velho, não me lembro dessas coisas, não. Então, olha só. Por que eu estou falando isso, né? Porque o filho mais novo, o caçula de Jacó, é Benjamim. Mas ele ama mais quem? Pode falar. Pode falar. Exatamente. Ele carrega com ele o fato de que quando ele nasceu, a mãe dele morreu. É. E aí o pai dele muda para Benjamim. Então ele ama mais José. Então ele escolhe José para ser o filho preferido dele. Só que preste atenção numa coisa. Jacó, ele tinha um irmão que por muitos anos, qual era o sentimento desse irmão por ele? Ódio. Queria fazer o que com ele? Matar. Por causa de quê? Das atitudes dele. Não era? Jacó agiu com malícia com seu irmão, a ponto de fazer o seu irmão ficar com ódio dele e querer matá-lo. Então as atitudes de Jacó fizeram com que o seu irmão Esaú o odiasse e quisesse matá-lo. Jacó agora, por causa das suas atitudes, está fazendo com que os irmãos de José odeiem José. Claro que não é só as atitudes de Jacó. José também tem culpa no cartório. Porque, assim, ó, às vezes a gente lê a história de José, né? E a gente pensa assim, não, José era um homem, né, bom, um homem perfeito. Negativo, ele era extremamente mimado e arrogante. Hã? Porque é o seguinte, ó, vamos ler aqui de novo, que a gente acabou de ler do versículo 2. Ele auxiliava, né? Ele tinha 17 anos, né? Ou seja, era imaturo. Né? Não tinha ainda a maturidade de uma pessoa adulta. Era um adolescente. Como todo adolescente, quem já foi adolescente sabe, faz muita besteira. Também. Mas faz muita bobagem, faz muita inconsequência. Todos nós já fomos adolescentes, a gente sabe o que a gente já fez de besteira. Ou não? Eu não quero me entregar, mas eu fico às vezes lembrando de lugares que eu andei quando eu era adolescente. E eu fico pensando assim, pelo amor de Deus, como é que eu andava? Porque se fosse hoje, eu não iria, não. Mas a gente, quando é adolescente, é inconsequente. A gente não pensa nas consequências. Aliás, a gente acha que vai viver para sempre, né? Que é imortal, que nada de ruim vai acontecer. Se alguém atirar, a gente vai matar a bala no peito. Não me preocupar era com nada, nem comigo. Uma coisa que, infelizmente, eu fazia muito, né? E hoje eu pensando é que meu Deus, como é que pode? Tipo assim, quando eu saía, eu só voltava no outro dia. E a mãe só dormia quando salva pela minha. Mas era, velho. Hoje eu penso, meu Deus, eu faria isso jamais. A noite durava bem pouco. Pra mim, pra ela, a noite era longa. Não é?
Então, ele tem 17 anos. Mas o problema nem é esse. Olha só o seguinte. Ele auxiliava os filhos de Bila, Zilpa, mulher de seu pai, e José levava seu pai. Ele levava o quê para o pai dele? As más notícias. Os meninos só faziam coisa ruim? Não, porque eles estavam indo fazer o quê? Cuidar do rebanho, trabalhar. Mas o que José trazia? Ele escolhia trazer só as notícias ruins. Por quê? Porque ele era bom? Não. Porque enquanto os irmãos dele tivessem mal diante dos olhos do pai dele, ele estava como? Os pais deles, o pai, né, no caso, o pai dele olhava para os irmãos e só sabia notícia ruim. E de José? Ele não trazia essas notícias porque ele era bom, porque ele queria fazer a vontade do pai dele. Ele fazia isso para se promover, meu irmão. José era um menino amado. Não é à toa que Deus vai tirar ele daí, para poder transformar o caráter dele. Até para a prisão ele vai. Parece o pai dele. Mas vamos continuar lendo aqui. E aí, obviamente, né? O pai só ouvindo má notícia dos irmãos dele. Versículo 3. Israel amava mais José do que todos os filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e fez para ele uma túnica longa. Lá na frente eu vou falar dessa túnica, tá? Vamos continuar aqui. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, passaram a odiá-lo e não conseguiam falar com ele pacificamente. Por que os meninos odiavam ele? Por causa do pai. Não, porque o pai amava mais. Era uma questão de ciúme aqui. E o pai amava ele porque ele entregava. Mas os irmãos odiavam ele, não era nem porque ele entregava. É porque o pai amava mais ele. A falta de sabedoria de Jacó. Sim, eu não sei se você é filho mais novo, né? Mas filhos, eles têm muito essa questão. Quer dizer, o pai ama mais o meu do que a... Né? Não tem isso? Tem ou não tem? Mas aí, olha só que coisa doida. Os filhos têm isso naturalmente, muitas vezes até sem o pai fazer. Aí você imagina aqui o pai fazendo. Não é não? Esses irmãos aqui vão odiar eles. Rapaz, é bom olhar se tem alguma coisa no fogo aí que não tá pegando. Tomara que seja no... Vocês estão entendendo aqui a história? A questão? Os irmãos o odiavam. Olha o que diz o final do versículo 4. Eles não conseguiam falar com ele pacificamente. O negócio estava escalando. Aí vem algo pior. Aí José, né, que não era nem um pouquinho arrogante, ele conta para eles o quê? O sonho que ele teve. E aí aqui José ele tem dois sonhos, né? O primeiro ele conta para os irmãos, o segundo ele conta para os irmãos e para o pai. Né? Mas vamos ver aqui. 5. Aconteceu que José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Olha, sabe o que assim, quando eu fico olhando isso aqui, eu fico imaginando a cena. Como será que José contou para os irmãos, hein? O que vocês acham? Como foi que ele contou? Contou todo humildezinho? Ou ele contou todo, sabe o sonho que eu... Provavelmente ele contou com altivez.
Porque a maneira como os irmãos deles ficaram aqui, ele não contou com humildade, ele contou com altivez. Vamos ler. Porque, olha só, versículo 5, ó. Ele contou a seus irmãos e por isso passaram a odiá-lo ainda mais. Então ele não contou bonzinho, ele contou com altivez, que fez com que os irmãos ficassem ainda mais odiando ele. Já odiavam antes, agora ainda mais. Aí, versículo 6. Peço-vos que ouça este sonho que tive. Parece que ele está discursando aqui, né? Peço-vos que me ouça, olhe o sonho que eu tive. Né? Estávamos atando feixes no campo, e o meu feixe levantou-se e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu feixe. Os seus irmãos lhe responderam: irás de fato reinar sobre nós? Irá mesmo nos dominar? Uma coisa que é interessante, e assim, às vezes a gente não presta atenção. A gente sempre fala, e é verdade, que José interpretava sonhos. Sim ou não? Mas vocês perceberam que os irmãos dele acabaram de interpretar? Era uma coisa de família, porque, olha, eu estava prestando atenção, quando eu estava vendo isso aqui, eu voltei todos os capítulos, todas as vezes que Deus falou com Abraão e com Isaac. A única vez que Deus aparece em sonho é para Jacó. Não apareceu em sonho para nem para Abraão, era sempre assim, Deus teve e Abraão teve uma visão, e Deus apareceu. Mas quando é com Jacó, ele é o que tem aquele sonho da escada, lembra do sonho da escada? Os anjos subindo e descendo. Então ele é o primeiro que sonha. Então é muito provável que ele ensina os filhos a interpretar. E quando José conta o próximo sonho, o próprio Jacó interpreta. Vamos ler. O final do versículo 8. Por isso odiaram ainda mais. Vocês estão vendo que o ódio está só aumentando? É só escalando aqui. Né? Por isso odiaram ainda mais. E assim, só um detalhe. A maneira como está sendo contada aqui é de propósito. Para que quando chegar lá na frente, quando eles venderem, a gente vê o porquê que eles venderam. Porque a medida do ódio deles estava muito grande por ele. É tanto que eles não queriam vendê-lo. Eles queriam matá-lo. Né? Então, isso aqui é contado de propósito. Eles odiavam ainda mais, odiavam ainda mais. Versículo 9. Aí é o segundo sonho de José. José teve ainda um outro sonho. Contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, o pai o repreendeu e disse: que sonho é esse que tiveste? Será que eu, tua mãe, teus irmãos, viremos a nos inclinar com o rosto em terra diante de ti? Está vendo o que ele fez? Interpretou. Então, Jacó e os filhos, né, os irmãos de José, interpretaram um sonho. Então, essa questão de interpretar sonho não era uma coisa só de José. Era uma coisa da família dele. Provavelmente ensinada pelo próprio Jacó, que é o primeiro que tem esse sonho lá com Deus. E aí o versículo 11 diz: e seus irmãos ficaram com ciúmes. E aí já muda aqui, né? O sentimento. Qual era o sentimento? Não, antes. Ódio, ódio, ódio misturou com ciúme. Você pega ódio, 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 né? E bota um pouquinho de ciúme. Essa receita vai dar o quê? Não vai dar nada bom. Nada que preste aqui nessa receita. Mas assim, tem duas coisas aqui desses versículos. Prestasse atenção. A primeira está relacionada com Apocalipse 12. Sim.
Vá para Apocalipse 12, por favor. Mas não desmarque aí, porque eu quero ler primeiro aqui, e aí a gente vai ler lá em Apocalipse 12. Todos abriram? Vamos ler primeiro o versículo 9 lá de Gênesis. Primeiro versículo 9 de Gênesis. José teve outro sonho. Diz assim, ó. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Por que eram 11 estrelas? Quem era o sol? O pai dele, Jacó. A lua seria a mãe. No caso aqui, nem seria mais a mãe, né? Porque ela já tinha morrido. E as 11 estrelas seriam os seus 11 irmãos. Com ele, 12. Capítulo 12 de Apocalipse. Todos abriram? Diz assim, ó. Vi um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de quê? Do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O que isso significa? As estrelas são os 12 filhos de Jacó. O sol e a lua seriam Jacó e sua mulher. Mas o que é sol, lua e as estrelas? O povo de Israel. Vocês estão entendendo ou não estão entendendo? Como o sonho de José, né? O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E lá está dizendo, uma mulher vestida do sol, da lua e 12 estrelas. Então, essa mulher é Israel. Ela está revestida, ela está vestida do sol, da lua e das 12 estrelas. Ela é a representação de Israel. Porque essa mulher, ela está grávida e dela vai vir uma criança. Quem é a criança? Jesus. E Jesus veio de quem? De Israel. Deu para entender? É isso que está atrelado lá a Apocalipse. Mas a segunda coisa que eu quero mostrar para você é o versículo 11. Sim. Isso já foi. Isso já aconteceu. O versículo 11 diz assim, ó. Seus irmãos ficaram com ciúme, mas seu pai guardava isso no coração. Hã? Voltando a Gênesis. Gênesis capítulo 37. Essa frase, ó, seu pai guardava essas coisas no coração, é a mesma frase que Maria, ela fala lá em Lucas capítulo 2, versículo 51. Mas Maria guardava essas coisas no coração. E quais coisas Maria guardava no coração? A pregação que Jesus estava fazendo. Se não me engano, é quando ele diz, né, que que ele está ensinando, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu. Se não me engano, é isso aí. Não, mas aqui é Lucas 2, então é outro episódio. Não, lembrei. É quando Jesus é apresentado no templo. E lembra que o Zacarias diz assim, olha, agora o Senhor pode me despedir, porque os meus olhos já viram a salvação? Aí Maria guardava essas coisas no coração. É isso. Mas o meu ponto é o seguinte. O que é que Jacó está guardando no coração? O sonho que José acabou de contar. O que Maria estava guardando no coração? Aquilo que foi falado sobre Jesus. Ou seja, tanto Jacó quanto Maria guardavam no coração a verdade. E isso é uma lição para nós. As verdades de Deus, ou a verdade de Deus, precisa ser guardada no coração.
coração. A palavra tem que ser guardada no coração. Jacó guardava no coração, Maria guardava no coração. O quê? A palavra de Deus. A verdade de Deus. Amém? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui. Não, tá certo, é isso mesmo. Então vamos continuar aqui. Versículo 12. Aí o que vai acontecer, né? Vai acontecer que Jacó, mais uma vez, né? Vai fazer algo que ele não devia. Que é o quê? Mandar de novo José espionar os irmãos. Os meninos haviam ido trabalhar, né? De novo, cuidando dos bichos. E Jacó vai mandar José ir atrás dele. Vamos lá, versículo 12. Seus irmãos foram cuidar do rebanho de seu pai, em Siquém. Israel disse a José: os teus irmãos estão cuidando do rebanho em Siquém? Vai, vou enviar-te a eles. E José respondeu: estou aqui. Né? Ou seja, para fazer o mal, pode contar comigo. Estou aqui para fazer o bem, não, para detonar esses meninos aí, pode me chamar, né? E disse Israel, versículo 14: vai, vê se teus irmãos e o rebanho estão bem, e traze-me resposta. Assim enviou ao vale de Hebrom, e José foi para Siquém. Aconteceu que um homem encontrou José, que andava perdido pelo campo, e lhe perguntou: o que procuras? Ele respondeu: estou procurando meus irmãos. Peço-te que me digas onde eles estão cuidando do rebanho. O homem disse: saíram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos a Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. Uma coisa que eu achei interessante aqui é que é o seguinte: o texto diz que José estava perdido, que ele não sabia onde os irmãos dele estavam. A última notícia, Siquém, eles não estão mais lá. Então ele está perdido. Se ele não encontra esse cara, o que acontecia? Ele ia voltar e dizer: pai, eu não os achei. Mas ele encontrou um cara que mandou ele para poder acontecer tudo que aconteceu. Se ele não encontra esse cara, ele tinha voltado. É como ele encontrou o cara, disse: eu ouvi ele, e ainda era fofoqueiro. Ele disse: eu ouvi ele dizer, a história não era nem dele. Eu ouvi ele dizer que ia para Dotã. Ah, então peraí que eu... Mas se ele não encontra esse camarada, o plano de Deus se cumpre, né? Até mesmo nos fofoqueiros Deus... Mas acontece que eles odiavam José. Não queriam mais nem... Aliás, não conseguiam falar com ele de maneira pacífica, né? Cada vez mais agora, com mais ódio, porque ele contou 2 sonhos, dizendo o quê? Vocês vão se ajoelhar perante mim. Estava mentindo ele? Não, né? Mas como é que será que ele contou? E, para completar, né? O ciúme bateu mais forte. Aí quando eles veem José vindo de longe, eles já começam a zombar. Ó, lá vem um sonhador. Vamos ler. E aí eles têm um plano, né? De matar ele. Versículo 18. Eles o viram de longe, e antes que chegasse onde estavam, planejaram uma conspiração contra ele para o matar, dizendo uns aos outros: lá vem o sonhador. Vamos lá matá-lo e lançá-lo numa dessa cisterna. Diremos que uma fera o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Ou seja, vamos pegar ele, matar, e vamos ver o que vai acontecer com esse sonho dele. Mas sabe uma coisa que é, assim, maravilhosa aqui? É que se eles fazem isso com José, se isso tivesse acontecido, quem tinha sido mais prejudicado? Todos eles.
Porque se eles matam José, eles iam morrer de fome. Não é? Porque ele só não morre de fome porque José vai para o Egito, vira governador, e quando eles vêm comprar comida, José vende. E vende sem dinheiro. Porque eles até trazem, mas José não aceita. Manda de volta. É tanto que eles ficam com medo quando eles chegam em casa e vê que as coisas que eles levaram estavam tudo lá nos camelos, né? Comendo. Mas se eles matam José, quem ia salvar eles? Nem os egípcios iam se salvar. Porque não ia ter ninguém para interpretar o sonho do faraó. 7 anos de fome, 7 anos de fartura. O que isso nos ensina? Fazer o mal aos nossos irmãos podem ter consequências gravíssimas para nós. Para nós mesmos. Quando nós fazemos o mal para o irmão, lá na frente, especialmente na vida do porvir, isso traz consequências para a gente. Se eles tivessem matado José, eles iriam morrer. Quando nós fazemos o mal ao nosso próximo, isso pode nos levar à condenação. Porque fazer o mal ao irmão traz consequências de morte para a gente. Deus diz isso de uma outra maneira. Você lembra o que Jesus fala quando ele diz assim, olha, porque tive fome e me deste de comer, porque estava preso e me visitaste. Você lembra disso? Aí os discípulos perguntam, e quando foi que te vimos, te visitamos, te demos de comer? Aí o que ele diz? Quando vocês fazem a um desses pequeninos. Quando fazemos contra alguém, fazemos contra Deus. E quando fazemos contra Deus, quem é o maior prejudicado? Então fazer o mal ao irmão traz prejuízos para nós. Amém? Amém? Agora nós vamos ver eu ia dizer incompetência, mas eu vou amenizar a palavra. Nós vamos ver agora a figura da omissão em pessoa. Quem é esse homem? Nada mais, nada menos que Rúben. Por que Rúben? Ele era qual filho de Jacó? O primogênito. E aí a gente vai ver que os irmãos, no mínimo, não o respeitavam. E ele estava mais preocupado com a pele dele do que salvar José. Porque se ele se comportasse como um primogênito, o que ele deveria ter feito é ninguém vai tocar em José. Mas ele vem com a historinha, não, vamos fazer isso não, vamos colocar ele aqui na cisterna, não vamos fazer isso e tal. E aí ele sai. Para onde? Ninguém sabe. O fato é que quando ele volta, José não está mais. Agora, eu pergunto, se ele fosse respeitado pelos irmãos, eles teriam feito isso pelas costas dele? Não. Se ele fosse uma pessoa que realmente agisse como um primogênito, o que ele deveria ter feito quando ele chegou e não tinha ninguém lá? Ter ido atrás. É muito provável que o fato do que ele fez com a mulher do pai dele, né, com a Bila, tenha feito com que os irmãos não respeitassem. Esse é o meu ponto. Era um omisso. Em outras palavras, ele era o quê? Esse é meu ponto. Era alguém omisso.
E quando há omissão, há tragédia. Que é justamente o que vai acontecer. Ele se omite e vai acontecer isso que a gente vai ver agora. Vamos lá. Versículo 21. Ouvindo isso, Rúben livrou das mãos dele, dizendo: não vamos matar, não vamos tirar-lhe a vida. E acrescentou: não derramareis sangue, lançai-o nessa cisterna, aqui no deserto, e não encosteis a mão nele. Ele disse isso para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Ele está preocupado aqui com a pele dele. A gente vai ver que quando ele volta, ele vai dizer assim: o que será de mim, o que eu direi a meu pai? Ele está preocupado com ele. Está preocupado com José. Versículo 23. É cobrado mais velho, apesar dele ser uma lástima, né? Ele ser totalmente omisso. Versículo 23. Só um detalhe, né? Tanto é que lá na frente, quando eles vão para o Egito, voltam, e aí José exige que se eles voltassem de novo, eles tinham que fazer o quê? Levar Benjamim. Aí ele se coloca, né, para o pai dele: pai, deixa o menino ir comigo, né? Eu me responsabilizo. Jacó faz o quê? Nem liga para a palavra dele. Jacó só deixa Benjamim ir porque Judá diz que se responsabiliza. Mas ele não confiava mais no Rúben. Fica só Benjamim. Não, ele deixa um deles lá, né? Que eu não sei se eu não lembro se era Simeão. Não, foi Rubem não. Acho que foi Simeão. Fica Simeão. A gente vai chegar lá, né? Continuando, versículo 23. Logo que José chegou, seus irmãos o despiram da túnica, a túnica longa que estava usando, e agarrando, lançaram-o na cisterna. A cisterna estava vazia, não havia água nela. Bom, chegou a hora de falar da túnica. Em algumas versões vai dizer o seguinte: uma túnica talá. Você sabe o que é uma túnica talá? Tem pouco a ver. Mas não é esse o real sentido da palavra talá. Sabe o que é talá? Uma túnica talá é uma túnica longa. Uma túnica que vai até o calcanhar. Pense hoje em dia. Quem usa esse tipo de túnica que vai até o calcanhar? Não nesse país, aqui no Brasil. Um padre, juiz, não é? E o que é um padre e um juiz? A autoridade. A túnica representava a autoridade. É como se o pai tivesse dado a ele a autoridade sobre os irmãos. Por isso que ele agia como ele agia. A grande questão é que a primeira coisa que eles fazem quando ele chega é tirar a túnica. Ou seja, eles tiram a autoridade dele sobre eles. É como se eles estivessem dizendo assim, olha o que a gente faz com a tua autoridade. Entende? E aí pegam ele e jogam na cisterna sem água. Então a túnica representava a autoridade. Eles despem ele da túnica, ou seja, tiram dele a autoridade. Entendeu? Aí entra um outro personagem, que é Judá. E aí me parece que Judá tem mais moral. Tanto é que o versículo vai dizer que eles o ouviram. Bem,
Depois disso, sentaram-se para comer, e levantando os olhos, viram uma caravana ismaelita, que vinha de Gileade. Nos seus camelos trazia essências aromáticas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Judá falou a seus irmãos: de que nos serve matar nosso irmão e esconder o seu sangue? Vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Não encostaremos a mão nele, pois ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos o escutaram, o concordaram com ele. Então, parece que Judá tinha mais moral do que Rúben. Assim, vale salientar uma coisa aqui. Não era muito legal contrariar Levi e Simeão. Os caras entraram e mataram todos os homens de uma cidade. O que ele não pode fazer com o pobre do Rubem, né? Isso. Agora parece que tá todos aqui. Exatamente. É. Nem ele, né? E nem Benjamim, porque Benjamim era criança, né? Mas ele era um adolescente que só servia para entregar os podres dos irmãos, né? Para chegar lá. Já estava servindo de sacrifício, Isaac, né? Então, o que acontece? Versículo 28. Quando os negociantes midianitas passaram, eles tiraram José, fazendo subir da cisterna, venderam-no por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Tem uma coisa aqui que vocês já começaram a perceber, né? Acredito que sim, tomara que sim. Veio para os que eram seus, e os seus, né? Ou seja, os seus irmãos o rejeitaram. Os irmãos estão vendendo. Ele foi vendido por 30 moedas de prata. José foi vendido por 20 ciclos de prata. Estão percebendo isso, então? De onde vem Jesus? Judá. Quem é que está enviando aqui? José é um tipo de Jesus. Ele é aquele que foi enviado para trazer salvação. Enviado por quem? É a salvação de Deus aqui, sendo expressa, né, já na história de José, onde José é a representação de... No caso aqui, para que eles fossem salvos, eles tiveram que rejeitar Jesus. E é a mesma coisa, aliás, José, né? E é a mesma coisa com Jesus. Porque se Jesus não tivesse sido rejeitado, ele não teria sido morto. E se ele não tivesse sido morto, não haveria salvação. Só que com a diferença, para que houvesse salvação, Jesus teve que ser rejeitado antes da cruz. Aqui, depois da cruz, para que haja salvação, a gente não pode rejeitar. Porque se rejeitarmos Jesus, não há salvação. Estão entendendo isso, né? Antes da cruz, tinha que ter a rejeição para ele poder morrer. Agora que ele já morreu e ressuscitou, não dá mais para rejeitar. Se rejeitar... Mas vamos terminar. 29. Quando Rúben voltou às cisternas,
José já não estava ali. Ele então rasgou as roupas e, voltando-se para seus irmãos, disse: o menino não está lá, para onde irei? Está vendo com quem que ele está preocupado? É com ele. Eles não tomaram a túnica, eles então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito, tingiram-na com sangue e mandaram a túnica longa, fazendo-a chegar a seu pai com essa mensagem: achamos essa túnica, vê se é ou não é a túnica. Túnica de quem? Do teu filho. Parece que a gente está vendo a história de quem? Do filho pródigo, lembra? Esse teu filho. Não é isso que o irmão mais velho diz? Não chama nem ele de irmão. Esse teu filho, vê se é a túnica do teu filho. 33. Ele a reconheceu e exclamou: a túnica de meu filho. Uma fera o devorou. Com certeza José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas roupas, vestiu-se de roupa de saco e lamentou seu filho por muitos dias. Todos os seus filhos e todas suas filhas levantaram-se para consolá-lo. Ele, porém, recusou a ser consolado e disse: na verdade, com lágrimas descerei a meu filho até o túmulo. E seu pai chorou assim por ele. E os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. E aqui, o versículo 36, ele está introduzindo já a próxima história, que é José na casa de Potifar. Lembrando que o capítulo 38 é meio que um parêntese, onde a gente vai ver a história de quem? Judá. Porque Judá, a gente começou a ver um certo protagonismo nele aqui, não foi não? Né? Ele que salva ou envia José para o Egito. Então a gente vai ver uma história bem, né, escabrosa de de Judá aqui no capítulo 38. E se Deus quiser, na próxima semana a gente vai ver os dois capítulos, o 38 e o 39. Mas o que a gente aprendeu hoje? Para concluir, meus irmãos, o que a gente aprendeu hoje? Deus sempre vai mostrar aqueles que Ele escolheu e chamou. Deus sempre vai mostrar a descendência dEle. Ele sempre vai mostrar os que Ele escolheu e aqueles que Ele chamou. 2. A verdade tem que ser guardada aonde? No coração. 3. Fazer o mal aos nossos irmãos é fazer o mal a si mesmo. 4. A omissão pode ser trágica. Ela pode trazer consequências gravíssimas, né? Rúben foi omisso e por isso eles fizeram o que fizeram com José. E por último, através de Jesus vem a salvação. E por isso, ele não deve ser desprezado. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Rapaz, hoje foi mais longo do que esperava. Foi longo, irmão? Vocês descansaram aí? Tá bom? Dá para ficar ainda mais um pouquinho? A palavra de Deus é muito boa, né? Amém. Vamos orar, irmãos. Amado Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Te agradeço, Senhor, por mais esse estudo, pela tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor falou e nos ensinou ao nosso coração nessa noite. Pai, leva-nos em paz, mas leva-nos, ó Deus, cheios da tua palavra, cheios do teu Espírito, edificados pela palavra do Senhor, e também, Senhor, nos protege no caminho de volta. Muito obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio de ouvirmos e estudarmos a palavra do Senhor. Tudo isso é o que pedimos, oramos e desde já te agradecemos. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Não cesse em cumprimentar o irmão com a paz de Jesus. Amém.